No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês as etapas da construção de uma casa em ICF. Mas se você ainda não é inscrito no canal, não perca a oportunidade de se inscrever para acompanhar tudo que a gente fala por aqui sobre construção ICF, sobre arquitetura, sobre decoração. Ativa o sininho das notificações e compartilhe com aquele amigo que está pensando em construir. Antes da gente começar a falar em construção propriamente dita, é importante falar que antes da obra vem o projeto. O projeto é todo o planejamento da obra, independente do método construtivo. E nessa casa de CF não foi diferente. Nós fizemos todo o projeto arquitetônico, interiores, executivo e também teve os projetos complementares. Dentre os projetos complementares, existe um importantíssimo que é o cálculo estrutural. O cálculo estrutural, juntamente com o laudo de sondagem, vão possibilitar o engenheiro a dimensionar qual tipo de fundação que será utilizada naquele terreno. Aqui a gente utilizou estacas. Por que a gente utilizou estacas? Porque essa região onde estão inseridos não somente esse condomínio, como outros condomínios, foi aterrado de 2,5 a 3 metros. Então, foi necessário fazer esse tipo de fundação, que é a fundação com estacas. Mas tem algo importante para a gente frisar com relação à questão das estacas. A gente concretou as 31 estacas num dia somente. Então, a gente ele ganhou muito tempo em relação à questão da fundação, se comparado a gente utilizar o quê? Uma fundação com sapatas corridas, sapata isolada ou até mesmo radier. Lembrando que não é por conta de ser CF que teve que ser esse tipo de fundação, por conta do solo. Então, independente da construção, do tipo de construção, o que vai dizer qual é a fundação que vai nortear tudo isso é o laudo de sondagem. Então, por isso nós precisamos utilizar aqui esse tipo de fundação. Ganhamos muito tempo também por concretar tudo em um dia só. E nessa sequência, a gente tem que falar de uma outra etapa muito importante. Que é a impermeabilização. A gente está falando aqui de uma casa que tem um material que não absorve água, que é o EPS, é o famoso isopor que vocês conhecem. Mas a gente tem que partir de uma premissa que a gente tem que seguir essa sequência para garantir, né, caso tenha algum problema futuro. Mas a gente está falando de um material que não absorve água, então a casa não vai ter infiltração. Mas a gente impermeabilizou, fez toda a proteção mecânica da fundação, utilizando um produto betuminoso, que ele traz essa proteção mecânica que é a impermeabilização. Na sequência, a gente já vem com As paredes, a gente vai fazendo todas as paredes de uma forma de encaixe. Vocês vão poder ver uma forma que a gente vai colocar aí para vocês. É como se estivesse brincando com Lego. A gente vai encaixando uma forma na outra e a gente vai colocando as ferragens tanto na horizontal quanto na vertical, de acordo com o cálculo estrutural. É importante a gente frisar isso, porque no cálculo estrutural vem todo o desenho, vem mapeando todas as formas onde serão locados em cada parede e os seus vergalhões que a gente precisa utilizar ali no distanciamento, tanto na horizontal quanto na vertical. Após isso, a gente faz o quê? A gente concreta todas essas paredes. Nós concretamos praticamente, se a gente for, a gente está fazendo essa casa por etapa, mas se a gente fosse juntar todo o processo, a gente estaria concretando somente em um dia todas essas paredes. Imagina concretar todas as paredes de uma casa em um dia. E outra coisa interessante falar que existem formas que são estruturais, que têm uma espessura um pouquinho mais larga, de 23 centímetros, onde recebe o concreto, e existem as formas de vedação, que têm a espessura de 14 centímetros. São as formas que dividem os ambientes. Essas formas elas não recebem concreto, elas recebem apenas argamassa e ferragem. Importante a gente frisar aqui também com relação à questão do alinhamento das paredes antes da gente fazer a concretagem. A Arques Brasil tem um tipo de escora que a gente coloca na parede, então tem uma regulagem ali que a gente deixa a parede toda prumada e é importante a gente ter todas as paredes prumadas e alinhadas. Para quê? Para a gente reduzir lá na frente no reboco.
Depois das paredes concretadas, a gente iniciou o processo da laje, distribuição das vigas e também concretagem da laje. Que a laje não tem nenhum segredo, é concretado no sistema convencional também. Sim. Depois a gente seguiu para uma outra sequência que foi o chapisco externo. É importante dizer quanto tempo que a gente levou nessa etapa. Todo chapisco a gente fez em 2 dias e a gente utiliza nesse chapisco um aditivo. É importantíssimo a gente frisar isso também. Por quê? Porque se a gente utilizar o chapisco tradicional, cimento com areia e água, ele não vai aderir ao material que é o EPS. Então a gente precisa utilizar um aditivo para garantir essa aderência às formas de ICF. E também o reboco, a gente precisa utilizar esse aditivo para garantir também essa aderência. Chapisco e reboco externos prontos, a gente voltou aqui para o interior da casa. Lembrando que essas paredes são paredes térmicas e acústicas, e a gente tem outro benefício que é a economia de energia elétrica. Pensando nisso, o seu ar-condicionado, que teria uma potência maior numa alvenaria convencional, uma casa construída com alvenaria convencional, você vai poder utilizar um ar-condicionado com uma potência menor devido a esse benefício de ser uma casa térmica. É uma casa acústica, porém você vai ter um conforto acústico aqui muito impressionante. Você vai poder viver tranquilo dentro da sua casa sem barulhos externos consideráveis. E outro benefício interessante que a gente já falou no início do vídeo, a questão de trincas, rachaduras e infiltrações. O EPS, ele é um isolante desses intempéries que pode acontecer, que é super chato, vamos dizer aqui, de manutenção numa casa que tem muita infiltração, por exemplo. Falando de trincas e rachaduras, a gente está falando aqui também de uma parede de concreto armado. Então, a gente tem praticamente nessas paredes aqui 100% de concreto armado. Então, se a gente fosse tirar todas essas formas aqui, todas as paredes estariam com o concreto armado. Mas, como Lilian elencou aqui vários benefícios, nós deixamos, é claro, o cliente vai deixar essas formas em loco, ou seja, no local, para ter todos esses benefícios. Interessante também que esses benefícios são vitalícios, eles não têm prazo de validade. Então a gente está falando aqui de um conforto térmico, que Lilian elencou muito bem com relação à questão de redução de custo com ar-condicionado. Também o conforto acústico é interessante, a gente está gravando num ambiente que não está dando eco. Se a gente estivesse aqui numa casa com alvenaria convencional, com certeza estaria dando eco. A questão da infiltração também, trincas e rachaduras, são vários benefícios. Tempo de obra, é importante a gente falar também que é uma obra muito mais rápida. É bom a gente frisar esses benefícios para vocês tomarem a decisão certa, se optam ou não por uma construção em ICF. Feitas todas essas etapas, a gente voltou para o interior da casa. A etapa que a gente está aqui, nós já rasgamos todo o EPS para passar os conduítes, a parte toda de instalações elétricas. A gente tem até um exemplo aqui, né? Já foram feitos todos os rasgos e nós instalamos já todas as tubulações. É interessante aqui e é muito mais rápido, né, a gente fazer todos esses cortes, porque existe uma faca a quente, a gente está falando de EPS. Então, se a gente utilizar um material a quente, é muito mais tranquilo, é muito menos peso que o ajudante ali do eletricista vai ter, ele vai ter uma produtividade muito maior. Lembrando também que, além de tudo, é mais rápido, menos peso, menos entulho. Então, o que você gastaria com caçamba, você vai gastar muito menos. Esse entulho de material pode ser até ensacado, como a gente fez aqui. E na próxima etapa que a gente vai fazer aqui, vai ser o reboco das paredes. Nós vamos fazer o reboco das paredes direto com gesso, direto no EPS. Então, aquela etapa de reboco convencional, nós não teremos aqui. O ICF te dá essa facilidade e essa agilidade e essa redução também de custo nessa etapa. Em relação a toda a área fria, ou seja, cozinha, lavabo, o banheiro, área de serviço, varanda gourmet, aonde se utiliza revestimento, não há a necessidade de chapiscar e nem rebocar. A gente cola, aqui mesmo a gente está na cozinha. A gente vai, claro que a gente vai limpar essa parede, lavar essa parede toda, depois a gente vai colocar a argamassa aqui direto e depois a gente vai colocar o revestimento. Agora, talvez você tenha uma dúvida aí pensando, e a resistência desse material?
Esse é um material, um EPS, próprio para construção civil. Não é um material frágil. E também outra questão de segurança que as pessoas perguntam muito a gente aqui é se pega fogo. Esse material é incombustível, ele tem uma ação retardante de até 4 horas, então ele não pega fogo. E te dá essa segurança para você morar numa casa de CF. Nós utilizamos até nessa etapa aqui 4 meses, em média, para fazermos todo esse processo. Para fazer o acabamento, a gente vai levar mais ou menos aí mais 4 meses, mais 4 ou 5 meses. Então a gente está falando aqui de uma casa que tem 259 metros quadrados, uma casa térrea com pé direito duplo na sala. Se fôssemos fazer no método convencional, a gente utilizaria aí mais ou menos uns 12 meses para fazer essa casa. Então a gente está ganhando tempo, né? Está economizando tempo de construção numa obra em ICF. Agora conta pra gente se você sabia de todas as informações da construção ICF e se você quer construir uma casa de ICF, clica aqui no link abaixo, vem conversar com a gente que vai ser um prazer poder tirar todas as suas dúvidas e te ajudar nessa etapa de construção da sua casa.